irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 25 de abril, e estamos celebrando o quarto domingo da Páscoa, cujo evangelho de João 10, 11 e 18. Pegaremos alguns fragmentos desse santo evangelho. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Assim haverá um só rebanho e um só pastor, porque dou a minha vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Caros irmãos e irmãs, hoje celebramos a tradicional jornada vocacional, nesse quarto domingo, também chamado Domingo do Bom Pastor, pois, como nós vimos no Santo Evangelho, a liturgia é dominada pela imagem e, ao mesmo tempo, o discurso do bom pastor, que Jesus fará no Evangelho, no ingresso do Templo de Jerusalém. O bom pastor está pronto sempre para morrer e também proteger o seu rebanho. Essa é a primeira imagem que nós temos quando ouvimos Jesus fazer esse discurso do bom pastor. Por isso, ele se insere no horizonte da Páscoa. Sempre no quarto domingo da Páscoa temos essa imagem de Cristo bom pastor. E essa imagem do bom pastor, ela se confronta também com aquela do mercenário, como nós já vimos já nos primeiros versículos desse 10º capítulo do evangelista São João. E o mercenário é aquele que se preocupa tão simplesmente consigo mesmo e que é incapaz de se doar ou de se sacrificar pelo rebanho. Então, são imagens contrastantes, a do bom pastor e também a imagem do mercenário. O bom pastor, ao contrário do mercenário, ele tem uma estreita ligação e, ao mesmo tempo, um conhecimento de suas ovelhas. O verbo conhecer em João é um verbo muito expressivo, repleto de significado. O verbo conhecer, por isso mesmo, vai aparecer no evangelho de hoje 4 vezes. E o que ele significa para nós no evangelho de João? Uma afeição, um envolvimento, um amor, um afeto. Isto tudo é sentido pelo coração do bom pastor, por cada uma das ovelhas do seu rebanho. Isso é importante destacar. Então, se entre o pastor e as ovelhas há uma relação de conhecimento, como nós exploramos na imagem do Evangelho de João, também entre nós e Cristo deve haver uma comunhão real e intensa. É o amor que Cristo tem pelo seu rebanho, é mesmo que haja nele algumas ovelhas que queiram se desgarrar ou mesmo se revoltam e acabam abandonando o rebanho do Senhor. Então, por isso, nos servimos da imagem que o próprio Papa Francisco nos deu na Jornada Mundial da Juventude ao falar aos bispos, né? A necessidade dessa itinerância do pastor no meio do rebanho. Estar à frente, algumas vezes, estar no meio e estar também atrás. Ou seja, para que ele nunca abandone nenhuma ovelha do rebanho. Então, Jesus demonstra aí, nesse evangelho, que o seu ser é um ser do bom pastor. Ou seja, é um ser voltado também para as ovelhas, não simplesmente desse rebanho, mas ainda as ovelhas que não fazem parte ainda do seu rebanho, aquelas que estão mais distantes. Então, isso é importante destacar no evangelho de hoje. Assim, Jesus nos indica a necessidade da missão. Ele sensibiliza para dizer exatamente que a sua missão precisa atingir aquelas ovelhas que ainda não fazem parte do rebanho. Então, significa que a missão também está voltada para os pagãos, isto é, voltada para os homens que buscam a Deus com o coração sincero, mas ainda não conhecem o bom pastor e por isso também não fazem parte do rebanho. Então a igreja deve ser um rebanho aberto também a todos os povos, raças, línguas, nações
Então, por isso, seguindo o exemplo do pastor supremo, que é Cristo mesmo, cada pastor e cada cristão deve anunciar o evangelho da esperança. Nós temos que traduzir bem essa mensagem de hoje, por isso é também essa jornada mundial, né, de oração pelas vocações e conduzindo, portanto, as ovelhas nessa missão que o Senhor nos dá para Cristo mesmo. Então, isso significa fazer pastoral, ou seja, nós temos que pastorear como Cristo pastor, né? Como dizia o profeta Ezequiel, eu mesmo serei o pastor das minhas ovelhas e vou em busca da ovelha perdida. Ezequiel 34:16. É a imagem que está presente no Antigo Testamento, nesse profeta. Deus se faz pastor do seu povo. Então, essa imagem aí do Antigo Testamento, ela vai ser, portanto, assumida ou encarnada por Jesus mesmo, que é o bom pastor. Jesus ainda nos dá uma outra imagem bonita do bom pastor, que é a daquela de dar a vida, o pastor que dá a vida, ou seja, doar, oferecer, significa doar-se. E ele já fez isso no mistério do Redentor da cruz, não podemos esquecer. São João faz essa leitura, né, de um ato só presente no mistério, a paixão, a morte e a ressurreição, que é um ato do mesmo amor de Deus por nós. Então é pela força redentora da cruz que Jesus quer reunir todos em um só rebanho e em torno de um só pastor. Por isso, há 2 capítulos à frente desse que nós lemos, que é o capítulo 12 de João, versículo 32, ouviremos assim: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então aí está, portanto, essa força redentora de atração que Jesus mesmo realiza ao abraçar a cruz por um sinal e um gesto de amor em relação a todo o rebanho. E outra imagem da bonita, né, que São João nos dará nesse mesmo capítulo 12, que eu mencionei anteriormente, é a imagem do grão de trigo. É o grão de trigo que deve morrer para produzir muitos frutos. Então nós temos uma releitura de toda a obra salvífica de Cristo a partir dessa imagem, desse verbo doar-se, e também da imagem bonita do bom pastor nesse domingo. Então, a morte de Jesus por nós é um ato de pura doação e amor. É sinal de um novo início para nós. O amor, ele sempre inicia e reinicia. Ou seja, é o sinal de uma vida nova. Então, esta vida que nós vivemos é a vida em Cristo. E viver essa vida em Cristo, isso significa viver a Páscoa. Por isso essa imagem está presente no tempo pascal. É a ressurreição como princípio e, ao mesmo tempo, plenitude da vida. Então, a morte de Cristo, a sua morte, é vida para nós. A sua ressurreição é vida para nós. Então, caros irmãos e irmãs, nós somos chamados hoje a ouvir a voz do bom pastor e não se iludir com a voz dos mercenários. Sigamos, então, a voz de Cristo, bom pastor, e que Deus abençoe os pastores de toda a nossa igreja. E aí faço meu apelo também a todos os jovens que sentirem essa vocação de uma configuração maior a Cristo e a sua igreja, ouvindo o chamado de Cristo, bom pastor, dizer sim, mas um sim com esse mesmo verbo doar, doar-se. Jesus se doou por cada um de nós, por cada uma das ovelhas do seu rebanho. Então, louvado seja Deus pelas múltiplas vocações que faz na igreja, seja do ministério ordenado, seja também do sacerdócio comum dos fiéis, que sendo igreja participa também desse pastoreio, pois pastorear significa exatamente isto, conduzir todas as ovelhas ao coração de Cristo, bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo do Bom Pastor. Tu és, Senhor.